Bom dia, meus amados irmãos. São todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical deste domingo. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e este domingo é quando estudaremos os capítulos de 8 a 11 do Apocalipse, que tratam da visão das trombetas. Como sabemos, o livro do Apocalipse é o último livro das Escrituras, é o livro da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, dado a João, quando estava exilado na ilha de Patmos. E este livro mostra as ações finais de Deus sobre a terra. Aquilo que ele está, de fato, já executando, mas ainda em execução, sobre toda a terra. Nós vimos que começou pelas igrejas, agora se estende através dos selos, das trombetas e das taças para toda a humanidade, se estende sobre a ação de Satanás no mundo, os governos também que seguem as instruções satânicas e que serão por conta disso condenados. Enfim, nós temos neste livro o resumo do final da história humana e como Deus pretende trazer tudo isto a juízo para que ele possa então dar início à nova criação. Aquela criação gloriosa, aquela criação maravilhosa, muito melhor, mas infinitamente mais bela do que esta que nós hoje conhecemos. Por isto, estudar o livro do Apocalipse é se encher de esperança, é se encher de fé na obra do nosso Deus, na sua fidelidade, na certeza de que ele está no comando de todas as coisas e que ele conduz a história para o final que ele tem planejado. Está tudo nas mãos do Senhor. Está tudo nas mãos do seu Cordeiro Santo. E todos os anjos e todos os poderes estão em seu comando. Tudo está debaixo do governo de Deus. Alguns não creem, outros desprezam, alguns zombam e até negam a existência de Deus. Alguns zombam da igreja, perseguem os cristãos, chegam até proibir o culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que o Senhor está com tudo em suas mãos. Não há nada que esteja fora da decisão e da ação de Deus sobre este mundo. Bem, estudamos na lição de domingo passado a abertura dos selos, momento glorioso da revelação para João, e ele ficou extasiado com o que viu, e ele apresentou-nos a manifestação do Cordeiro de Deus, que vai retirando os selos um a um, na demonstração de que agora o Cordeiro Santo de Deus, ele tem o comando das ações que haverão de acontecer no mundo. Ele está no seu trono, à direita do Pai, e ele está no controle de todas as coisas. Passados os selos, nós temos então a visão das trombetas. As trombetas que vão então anunciar aquilo que é decisão de Deus. É a expressão do julgamento de Deus. É a expressão da resposta de Deus ao clamor dos santos que deram suas vidas por causa do Evangelho. E agora,
Então os céus se preparam para o momento posterior à abertura dos selos. O momento posterior àquela maravilhosa revelação em que João chora por não ter quem abra o livro, e então eis o Cordeiro que toma o livro em suas mãos, e ele tem a autoridade de retirar os selos. Então o sétimo selo, ele vai agora então desencadear um outro momento, que é o momento da preparação, o momento das trombetas soarem. Então vamos ao capítulo 8 do Apocalipse. O capítulo 8 do Apocalipse inicia de uma forma dramática. É a abertura do sétimo selo. E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então aqui nós temos a divisão de um momento sequencial. Logo que o sétimo selo é aberto, então tudo para no céu. É silêncio absoluto, numa reverência total ao momento seguinte do desencadeamento da história determinada por Deus. É o momento do tabernáculo, é o momento da oferta das orações daqueles que morreram por causa do Evangelho. Aqui nos diz, então, que foi dado ao anjo muito incenso. Ou seja, aquele era um período das orações serem oferecidas, e são muitas orações. Não há oração que não seja atendida aqui, porque aquele incenso, quando se diz muito incenso, significa muita oração, e estas orações são então colocadas no altar. E agora, com este incenso celestial, elas serão devidamente respondidas pelo Senhor. As orações dos santos serão respondidas no momento certo, no tempo certo, pelo Senhor. Aqui diz que a mão do anjo subiu à presença de Deus. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A trombeta, o momento das trombetas, é o momento então em que o peso das orações será avaliado pelo nosso Deus e terá a resposta segundo a justiça do grande juiz, a justiça de Deus sobre aqueles que deram as suas vidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, as trombetas preparam um momento especial na história humana. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, destacar este momento
este momento de reverência, este momento de atenção absoluta para o que vem a seguir, é muito importante no Apocalipse. É o único momento no Apocalipse em que nós lemos que os céus pararam em reverência para o que Deus iria fazer em seguida. Pararam os anjos, pararam os céus, e houve meia hora de silêncio. O silêncio é a expressão da reverência, mas aqui o silêncio representa a chamada do Senhor sobre os que deram as suas vidas pelo Evangelho. Ou seja, é a chamada do Senhor sobre o sofrimento dos seus santos. É a chamada do Senhor para o clamor dos seus santos. De modo que a história humana, ela tem uma parte significativa que é movida pela resposta do Senhor às orações dos seus santos. Não negligenciemos a oração. A oração é parte do plano de Deus. É a maneira de Deus recolher dos nossos corações e da alma daqueles que sofreram pelo seu nome, é a maneira de Deus trazer nosso sofrimento para o momento certo dele exercer justiça sobre aqueles que geraram o sofrimento na vida dos seus santos, portanto dos infiéis. E este capítulo, sem dúvida, é um capítulo que trata da ação de Deus sobre os infiéis, especialmente. Então o capítulo 8 vai dar a sequência das trombetas. A primeira, e eu aqui vou só, na verdade, destacar o que estas trombetas pretendem, ou seja, qual é a essência de cada trombeta, qual a ação de cada trombeta, qual o efeito de cada trombeta sobre a terra. Porque é sobre a terra, é para a terra que elas apontam. O seu sonido é para anunciar aquilo que vai acontecer com a terra, com os habitantes da terra, onde está o palco, na verdade, das decisões de Deus a respeito do homem. O palco das ações humanas. O palco das respostas humanas a Deus. Em contraposição, nos céus está o altar, de onde emanam as respostas de Deus a respeito destas atitudes humanas para com a vontade de Deus e sobre a vida daqueles que servem a Deus. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraivada, fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Então, esta base sobre a qual a vida se desenvolveu na criação é atingida. Então atinge o verde, atinge as plantas, a vegetação, as florestas. Tudo aquilo é atingido por esta primeira trombeta. A segunda trombeta atinge o mar. O mar e todo, na verdade, todo o comércio humano que era realizado através das vias marítimas. O mar é atingido, ele se torna em sangue, morre a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e é destruída também a terça parte das embarcações. Se pensarmos que a maior parte de todas as viagens
e de toda a vida econômica do mundo antigo estava localizado no mar, então dá para nós imaginarmos a extensão dessa catástrofe. A terceira trombeta caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto. Ou seja, contamina as águas doces da terra. Essas águas doces, que são a fonte da nossa vida, a fonte natural, elas são contaminadas com algo amargo. Elas se tornam água podre e elas não podem mais ser tomadas. Elas se tornam águas amargas. Muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então as águas doces da terra se tornam agora uma fonte de contaminação e de ameaça à vida. A quarta trombeta vai atingir a nossa atmosfera. Diz aqui que o anjo tocou e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi uma águia voando no meio do céu, dizendo: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Ou seja, nós vemos aqui uma contaminação crescente da terra, pelo verde, pelo mar, pelas fontes de água doce e pela atmosfera. Porque quando diz que a terça parte do sol e das estrelas e tudo escureceu, significa que parece a terra foi tomada de uma nuvem. Você pode pensar em poluição, você pode pensar numa erupção vulcânica, você pode pensar em bombas letais que explodem e cobrem a face da terra. Você pode pensar numa explosão de uma usina nuclear que contamina todo o ar. Enfim, eu lembro aqui de Cubatão, há muitos anos atrás, onde quem chegava lá não conseguia enxergar o céu, porque a poluição ela cobria a cidade de tal maneira que as pessoas não podiam respirar adequadamente. Há muitas cidades do mundo assim. Bem, a quinta trombeta, ela muda o cenário um pouco, porque diz que aqui cai uma estrela do céu na terra. E essa estrela que cai do céu na terra, ela recebe as chaves do abismo. E ela abre então o poço, e desse poço sobe uma fumaça como de uma grande fornalha. E a fumaceira saída do poço escureceu sol e ar. Novamente, temos aqui uma catástrofe. Temos aqui um desastre ecológico. E é claro, esse desastre sobe das entranhas da terra. A fumaça permitiu a multiplicação de gafanhotos. E então aí nós temos um relato triste. O relato triste de que esta quinta trombeta, ela tem um endereço certo. O endereço são os homens que não têm o selo de Deus na fronte. E tão somente eles. E por que a ênfase nisto, dizendo tão somente os homens que não têm o selo de Deus na fronte? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Todos nós sofremos com aquilo que acontece na nossa morada chamada terra. Todos nós padecemos. Todos nós sofremos com
as calamidades, com as pestes, com as doenças incuráveis. Todos nós sofremos quando há uma erupção vulcânica. Todos nós sofremos com os terremotos. Todos nós sofremos os efeitos da radiação. Mas nós temos consolo. O mundo precisa conhecer este consolo que nós temos. Por isto, os crentes verdadeiros em Cristo Jesus, eles estão resguardados, protegidos, consolados, eles estão guardados em Cristo. Eles não sofrem como sofrem os homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Nós temos o selo de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. E aconteça o que acontecer, nós estamos consolados. Nós estamos protegidos, nossa alma está guardada com Cristo em Deus. Nós temos um lugar muito melhor para viver. Nós temos um destino seguro para onde ir. Nós temos as mãos e os braços de Deus ao nosso redor. A sexta trombeta. A sexta trombeta, ela parte dos 4 cantos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. O sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, ele diz: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Isto aqui é sinal de guerra. O grande rio Eufrates, onde se desenvolveram as grandes civilizações antigas, onde ainda estão as grandes reservas energéticas do mundo e onde estão os principais conflitos ainda no mundo. É o Oriente Médio. É aquela parte antiga da humanidade que está ainda no comando, no controle, ou seja, nela está a chave das grandes guerras. E agora, os 4 anjos são liberados. E o que se pode esperar disto? Aqui diz: para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Esse é um número astronômico. É um número que a população mundial ficaria assustada em ver quanto este exército é poderoso e numeroso. Assim, nesta visão contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. Ou seja, aqui nós temos a descrição de um exército preparado para guerrear, para destruir e para matar. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus roubos. Ora, este sexto anjo que toca a trombeta, ele toca com o objetivo de o sofrimento desencadeado poder atingir a sensibilidade humana, para que ela possa perceber a rota de destruição que ela está seguindo, e retroagir, e voltar, e se arrepender, e buscar o caminho da paz e da adoração a Deus. Infelizmente, esse resultado não foi atingido. Esses homens se tornaram ainda mais encouraçados na incredulidade. E passam, sem dúvida, a se tornar mais incrédulos ainda. A incredulidade vai crescer. A revolta contra Deus vai crescer. A anarquia vai crescer.
a formação de exércitos independentes vai crescer. As guerras locais vão aumentar. A disputa pelo poder e a disputa pelo domínio das fontes de energia vão florescer. Nós estamos caminhando para uma história onde as coisas vão se tornar piores, infelizmente. Por quê? Porque os homens não se arrependem diante de Deus. Deus não quer isto. Quem faz as guerras aqui são os impérios. Por isso a referência aqui aos grandes impérios da terra. São homens buscando a sua ganância de poder, a sua vontade de controlar, a sua avareza e a sua associação com o mal. Os anjos e os 7 trovões do livrinho de João. Eu quero chamar a atenção para isso agora. João viu outro anjo forte. Só que esse anjo forte não caiu do céu, como o anterior, que abriu as portas do abismo. Esse anjo desceu do céu. Ele estava envolto em nuvem como um arco-íris. Ou seja, aqui, então entendemos que este anjo era um anjo do bem, que estava trazendo uma revelação para João da parte do Senhor. Mas João não pôde registrar, ou seja, ele não pôde compartilhar esta revelação. Os 7 trovões falaram, mas ele não pôde traduzir para nós. É uma mensagem que ele teve que engolir. É uma mensagem que ele teve que digerir. É uma mensagem que na sua boca era doce como mel, mas no seu ventre era amarga como fel. E aqui se diz que este é o mistério de Deus. No versículo 7 do capítulo 10. O mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, estas vozes dos trovões, este livro que João teve que engolir, é o livro da revelação inteira de Deus, já prenunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, trovões aqui, no bom entendimento do grego, naquela época, era a expressão do temperamento de Deus. Os trovões, eles revelavam para os gregos o temperamento dos deuses. Então, no imaginário religioso, trovão indicava um Deus zangado. Ou seja, um Deus com temperamento exaltado. É claro que esta caricatura não representa o nosso Deus. Mas eu quero tomar um ponto positivo dela. É que João aqui, ele guardou no seu coração aquilo que ele percebeu e recebeu das vozes dos trovões como sendo o temperamento de Deus. Como Deus sofreu, como Deus sofre, como Deus reage e como Deus atua. Então, para o servo de Deus compreender a mensagem de Deus e aceitá-la como sendo a expressão da justiça de Deus, ele tem que entender o temperamento de Deus. As vozes de Deus. A maneira de Deus reagir ao pecado. A maneira de Deus encaminhar sua justiça. Porque o servo de Deus tem que estar de acordo com Deus. O servo de Deus tem que sentir como Deus sente. O servo de Deus tem que comer a palavra e a revelação de Deus para que ela passe a pertencer, a nutrir seu próprio temperamento, sua própria personalidade, seu próprio ser. Olha, só aqui no capítulo 10 é que João vai ter esta experiência de comer o mistério de Deus, de engoli-lo, de digeri-lo, de compreender as razões mais profundas de Deus e de entender que Deus não está mudo, que Deus não está dormindo, que Deus não está parado, que Deus é um Deus que age com justiça contra aqueles
que se levantam para fazer maldade sobre a terra e contra os seus santos. E então vem a ordem para ele medir o santuário. Capítulo 11. Isso aqui é Ezequiel puro. Os irmãos podem ir a Ezequiel, lá pelo capítulo 40 em diante, onde é dada uma vara para que Ezequiel meça o santuário. Ele mede o santuário e ele sai com uma planta do santuário que é bastante diferente daquela que foi dada a Moisés, mas ela representa o santuário celestial. Ou seja, há um novo templo para nós. Um templo construído em cima da medida da justiça divina. É um templo eterno. É um templo construído sobre o sangue dos mártires. E especialmente sobre o sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Depois João vai ter a visão das duas testemunhas, dos dois mártires. Nós podemos entender isso aqui como sendo as testemunhas da verdade. A lei no Antigo Testamento e a justificação, a graça e o juízo de Deus no Novo Testamento. Essas duas testemunhas, elas geram um impacto no mundo. O mundo reage contra elas. É interessante que aqui diz que elas apavoravam o mundo. Elas tumultuavam o mundo. Elas agiam e a palavra delas gerava uma resposta no mundo, semelhante à de Elias, no coração de Jezabel. Então, estas pessoas que ouviam estas testemunhas, volto a dizer, como Elias provocou Jezabel, como João Batista provocou Herodes, e sofreram a perseguição. Então agora, essas duas testemunhas, na medida em que elas pregam a verdade de Deus ao mundo, elas também sofrem a reação do mundo incrédulo, infiel, contra esta verdade divina. E estas testemunhas são assassinadas. Mas não morrem. Elas são assassinadas, passam 3 dias expostas em praça pública, mas o Espírito de Deus sopra sobre elas, como o vento que soprou sobre o vale de ossos secos no livro de Ezequiel, e eles voltam a viver. E quando essas duas testemunhas voltam a viver, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Interessante. A ressurreição gerou a conversão. Aqueles que viram ficaram apavorados, como aqueles soldados que crucificaram a Jesus, depois desceram batendo no peito, dizendo: este realmente era o Filho de Deus. E aqui, aqueles que viram, tiveram o privilégio de ver a ressurreição dessas duas testemunhas, elas deram glória a Deus. Versículo 13. Ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Como Nabucodonosor, depois de ter passado por aquele tormento, também deu glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Estes capítulos vão separando, então, esses períodos em ais. Parece que esses ais, o primeiro refere-se aos selos, o segundo refere-se às trombetas e o terceiro refere-se às taças, que serão assunto futuro nosso. Então o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Aqui eu quero já encerrar fazendo esse contraste. Quando foi para a trombeta tocar, houve silêncio no céu. Meia hora de silêncio. As vozes cessaram.
Mas agora, quando as trombetas encerram o seu papel, então houve grandes vozes no céu, ou seja, um clamor. Por quê? Porque o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta é o anúncio de que tudo no final vai convergir para o reinado eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, guarde isso no seu coração. Não tenha medo do que vai acontecer. Nós não somos infiéis, nós somos crentes em Jesus Cristo. Estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós somos dos 144 mil e não daqueles que têm a marca da besta. Estamos guardados, protegidos, debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Esteja em paz e viva em paz, porque estamos guardados debaixo das asas do Cordeiro. Que Deus abençoe a todos. Amém.